repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43, que diz o seguinte: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E em toda a alma havia temor. Este é o tema da palavra do Senhor para a sua igreja nesta noite. Lucas, o discípulo Lucas, o escritor do Evangelho segundo Lucas e do livro Atos, Práticas dos Apóstolos, eu não sei se ele presenciou esse momento de Pentecostes. Eu acredito que ele foi informado, ele empreendeu uma pesquisa. Ele fala isso, que empreendeu uma pesquisa minuciosa a respeito do que Jesus fez, das narrativas do Evangelho, e também sobre as práticas dos Atos dos Apóstolos, as práticas apostólicas. Lucas foi informado que a primeira igreja, a igreja composta de quase 3.000 pessoas, a primeira igreja, ela era composta de quase 3.000 pessoas. Ela era uma igreja que se destacava, irmãos, pelo temor. Foi percebido naquela igreja algumas coisas. Imagine alguém entrando naquela igreja, entrando naquela comunidade, e eles perceberam muitas coisas. Eles perceberam que aquela igreja tinha comunhão, aquela igreja era uma igreja perseverante, aquela igreja era uma igreja de oração, mas aquela igreja era uma igreja que andava no temor do Senhor. E o texto diz que em toda a alma havia temor, em todos os presentes reunidos havia temor, e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmãos, encontrar temor na igreja de Cristo não deve ser algo que nos surpreenda. Encontrar uma comunidade cristã onde se destaca o temor ao Senhor não é para ser algo que surpreenda, mas infelizmente nos nossos dias encontrar temor numa comunidade cristã é algo raro, porque a cada ano que passa tem faltado temor, tanto nos discípulos que congregam, como nos ministros que lideram os rebanhos do Senhor. Tem faltado o temor. Mas o temor, irmãos, ele é a primeira evidência de que o homem conhece a Deus. A primeira prova de que uma pessoa teve um encontro real com o Senhor é o temor. Se nós estudarmos à luz das Escrituras Sagradas, todas as pessoas que tiveram uma experiência sobrenatural, onde o Senhor se revelou, elas responderam com temor e tremor. Eu lembro de Moisés, quando ele vê a glória de Deus, ele teme. O temor é o primeiro sentimento que brota em nós quando nós temos um encontro com o Senhor. Daniel, quando ele viu a glória de Deus, ele tremeu e ele caiu
com poucos meses servindo ao Senhor, lá em Salvador, por volta da meia-noite, após chegar no meu trabalho, eu estava em oração, e ali em oração o Senhor me levou para um lugar como se fosse o espaço, irmãos. E quando eu estava ali com os olhos fechados, eu estava numa atmosfera muito grandiosa. E eu sabia que tinha alguém gigante sobre mim, olhando para mim. Havia algo muito gigante olhando para mim. E eu tremia. E eu dizia: Senhor, para, Senhor, eu não aguento isso. E eu voltei ao meu estado de oração inicial. Eu temi. Eu tremi. O temor e prostrar-se são as duas reações que a gente tem quando a gente vê a glória de Deus. Quando um homem tem um encontro com o Senhor, ele teme ao Senhor. Mas o que é temor? A palavra temor usada nesse texto, esse temor que estava em todas as almas, a palavra temor é phobos, no grego, que significa fuga de pânico, medo, causa do medo, terror. Então, phobos é um medo, é algo assustador que você testemunha. Temor é pânico, medo, terror. A gente às vezes não quer admitir que temer ao Senhor é ter medo. A gente fica dizendo: não, temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é ter medo dele. Nós somos uma geração, eu sou de uma geração, que os pais bastava olhar para os filhos e os filhos temiam. Meus filhos me temem, me reverenciam. Meu pai nunca me bateu assim, nunca me espancou, meu pai. Nunca. Mas eu tinha um temor do meu pai. Quando minha mãe Santa já veio meu pai, eu corria, que eu tinha um temor. O olhar dele me dava medo. Ele não era grosseiro comigo, não era espancador, mas eu tinha um temor que era acompanhado de medo e de respeito. E isso foi bom para a formação do meu caráter, da minha personalidade. Temer a Deus é ter medo, é ter pavor. Temer a Deus é reverenciá-lo como soberano. A palavra temor é phobos. Daí vem a origem da palavra fobia. A palavra fobia vem de phobos. Fobia é um tipo de perturbação da ansiedade, caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto ou uma situação. É fobia. Fobia é uma perturbação de ansiedade. É uma doença, vamos dizer assim, uma patologia. Nós não devemos ter fobia. Pessoas doentes mentalmente por causa de Deus, não é isso. Fobia é o lado negativo do medo. É um medo patológico, é um medo sem sentido, um medo exagerado. E eu quero dar um exemplo entre phobos, o temor ao Senhor, e fobia. Imagine um paraquedista, dois paraquedistas. Um tem
fobia leva a pessoa a ter um pavor. Ela vai olhar lá de cima do avião para baixo e ela vai se apavorar e corre o risco de ela se precipitar e se lançar do alto até que não ativar o paraquedas. Eu assisti um vídeo uma vez de um pai que decidiu ensinar o seu filho, uma criança, talvez de 7, 8 anos, a pular de paraquedas. Só que aquele menino, ele desenvolvia uma fobia, ele tinha fobia de altura, e o pai talvez quisesse tirar esse medo. O pai vai com seu filho para pular de paraquedas. E o pai comete um erro. Ele permite o filho pular sozinho no paraquedas. Ele orientou, mas o filho foi atacado de uma fobia. O medo da altura. E aquela criança paralisou. E aquela criança não conseguiu ativar o paraquedas. Infelizmente, foi filmado aquela criança descendo, o desespero do pai, o pai querendo alcançar o desespero daquela criança. O paraquedas estava bom, só bastava ele puxar uma cordinha e ativar o paraquedas, mas a fobia paralisou. Mas o pai é o foco, o menino é fobia. O temor do Senhor não deve ser uma fobia, uma psicose, uma neurose. Mas o pai tinha fogos. Fogos é temor. O pai, embora ele respeitasse a altura, mas ele não tinha fobia da altura. É assim. Embora nós temamos o Senhor, não tenhamos fobia de Deus, mas tenhamos terror dele, tenhamos reverência por ele, honremos o seu nome, porque ele é o Criador dos céus e da terra. O sol diante dele é como a luz de um vagalume. Ele tem toda a terra na concha das suas mãos. Na comunidade dos primeiros discípulos, era comum encontrar o temor do Senhor nos corações. E qual a razão deste temor? Porque aquela comunidade tinha temor. Eu destaquei algumas razões. Aquela comunidade de quase 3 mil discípulos, eles tinham temor, irmãos, porque a primeira razão, pela chegada do Espírito Santo. O temor foi pela presença do Espírito Santo. Aqueles discípulos tinham temor, porque eles se convertem no momento que o Espírito Santo está movendo-se no Pentecostes. Aqueles 120 irmãos que estavam escondidos, que Jesus apareceu para eles, foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo e saíram pelas ruas profetizando, falando em línguas, glorificando a Deus, e havia uma unção poderosa, e aquilo produziu temor no coração do povo. O que a gente aprende? Que quando a igreja está cheia da unção de Deus, há temor. Eu chamo os irmãos, não venha para a igreja vazio, venha para a igreja cheio do Espírito Santo, venha para a igreja disposto a deixar Deus te usar, porque quando Deus age na igreja, há temor. Em Atos 2,7, o temor existia neles, porque aquele povo viu a manifestação do Espírito Santo na vida dos apóstolos e daqueles irmãos. Atos 2,7 diz:
E todos pasmavam, ficaram surpresos e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Nós somos uma igreja batista tradicional, mas isso não nos anula de ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós não somos uma igreja de histeria, mas somos uma igreja tradicional na palavra, tradicional nos louvores. Queridos, para a unção de Deus acontecer, não precisa barulho. Basta estarmos cheios do Espírito Santo, porque quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a glória vem. Amém, irmão? Glória a Deus. E há temor. Então aquele povo estava cheio de temor, porque eles viram a manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos. A segunda razão pela qual eles tinham temor, que havia temor em cada alma, porque a palavra foi pregada. O Senhor derrama o seu Espírito, versículo 1, Atos 2:1, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eles veem o povo judeu de outros povos que estavam visitando Jerusalém por conta da festa de Pentecostes. Quando eles testemunham a unção de Deus sobre aqueles discípulos, eles temem. E eles temem, mas alguns blasfemam. Alguns dizem que aquela manifestação era produzida pela bebida. Alguns ridicularizam aquele poder de Deus. E Pedro se levanta. Uns se maravilhavam, versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? Outros zombando diziam: estão cheios de mosto, cheios de vinho. E no versículo 14 diz que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões de Deus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a fazer uma pregação. Ele começa a fazer uma abordagem teológica. Ele começa a dizer que aquele fenômeno era cumprimento da palavra profética do livro do profeta Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a ministrar a palavra, e a palavra tem unção temperada pela presença do Espírito Santo, e aquela palavra vai chegando no coração daqueles ouvintes e gera neles temor. Como disse Abacuque: ouvi a tua palavra e temi. Quando um discípulo ele se volta para a palavra de Deus, ele recebe o temor do Senhor na sua vida. Tem faltado temor nas comunidades cristãs, porque muitos não são convertidos, muitos não são batizados no Espírito Santo, muitos não conhecem a palavra, não buscam a palavra. Em Atos 2,37 diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Olha o temor.
quando eles viram a manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos, quando eles viram uma palavra poderosa ministrada por Pedro, o que aconteceu nos corações deles? Compungiram-se. Irmãos, eu pesquisei essa palavra compungir. Sabe o que significa essa palavra compungir? Foi dando picada no coração. É o coração sendo picado. É como se alguém estivesse furando o coração, algo estivesse penetrando o coração. É o poder de Deus, é o Espírito Santo entrando no coração, é dando picada, é perfurando o coração de pedra, é perfurando o coração duro, dando picada, dando martelada, quebrando o coração. A palavra compungir, eu lamento que eu não trouxe aqui a anotação dela, acabei esquecendo de trazer. Mas é picada no coração. É como se algo estivesse batendo lá dentro, algo perfurando, algo mexendo no coração. É picada no coração. E o temor veio. Porque quando o Espírito Santo está agindo, quando a palavra está sendo pregada, o Senhor vai batendo no coração, vai batendo. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja batista, lá em Ubatã. Eu entrei como visitante, eu entrei para assistir. Eu fui à igreja como um passeio, numa quarta-feira. E quando eu cheguei lá, tinha um pregador, um cantor Cláudio, Luiz Cláudio. E ele ministrou a palavra. E a palavra que ele ministrou no meu coração me confrontou. E ele disse algo que mexeu comigo. Eu saí dali com o coração compungido. Ele falou: muitos dizem que confiam em Jesus. E ele contou a história de um homem que decidiu atravessar de uma montanha para outra por meio de um cabo de aço. E as pessoas diziam para aquele homem: você está louco, você não vai conseguir. E aquele homem conseguiu atravessar, com todas as dificuldades, de vento, de tudo. E aquele homem falou para a multidão que o assistia: vocês creem que eu vou retornar como eu fui, como eu vim para cá? E o povo: cremos, o povo agora já não temia mais, porque o povo viu que ele conseguiu, o povo acreditava que ele voltaria. E aquele homem disse: se vocês crerem, eu convido um de vocês para subir nas minhas costas e atravessar comigo. Ninguém foi. E eu estava lá sentado no último banco da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Bacana. E aquele cantor Luiz Cláudio, se ele um dia me ouvir, eu gostaria de ter contato com ele. Dos cantores evangélicos, lá na década de 90. E ele disse naquela pregação: assim somos nós. E naquele momento veio para mim essa palavra. Naquele momento veio picada no meu coração. Porque naquele momento Deus estava falando comigo. E ele disse para todos nós: assim somos nós. Nós dizemos que confiamos no Senhor. Mas quando Jesus chama-nos para subir nas suas costas, para Ele nos carregar, a gente não vai. Aquela palavra mexeu comigo. E eu saí daquele culto triste. Eu saí daquele culto desafiado. E voltei para casa com aquela picada no coração. Passou alguns meses. E em outro momento Deus realizou a sua obra de salvação na minha vida. O temor veio àqueles irmãos lá no dia de Pentecostes, porque eles viram a manifestação do Espírito Santo. O temor porque eles também viram e ouviram a palavra sendo pregada. E ouvindo eles isto, no versículo 37, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E por fim, havia temor naquelas vidas,
porque pelas obras maravilhosas realizadas pelos apóstolos, Deus era glorificado. Havia poder de Deus naquele lugar. Eu digo para Deus não me deu o ministério de cura, mas Deus só não opera aqui se Ele não quiser. Pode operar. O que Deus quiser fazer nessa igreja, pode fazer. Se eu tivesse esse dom apostólico, eu não posso fazer. Mas imagine aquela igreja, quase 3.000 pessoas, com 12 apóstolos, 12 homens cheios do Espírito Santo, 12 homens com poder, com unção de profecia, com unção de libertação, com unção de cura. O que não ia acontecer naquele lugar? A manifestação da obra de Deus era presente naquele lugar. E como ministro do Evangelho, haja neste lugar, Senhor. Os meus conceitos teológicos, a minha formação internacional, não é instrumento para impedir o agir de Deus. Se é para produzir temor, produz temor, Deus. Produz temor, faz maravilhas. Manifesta teus sinais em nosso meio. Usa a minha vida naquilo que Deus tem nos dado. Deus nos deu o ministério da palavra. O ministério dessa igreja é o ministério da palavra. No ministério da palavra há poder. Deus manifesta a sua glória, como havia poder no ministério da palavra de João Batista. Então, irmãos, versículo 43, Atos 2, 43. E em toda a alma havia temor. Porque havia focos, temor, por causa do que eles viram da manifestação do Espírito Santo, por causa da ministração da palavra poderosa que Pedro fez, e por causa dos sinais e maravilhas que eram realizados pelos apóstolos. Na verdade, não era pelos apóstolos, pelo Espírito de Deus. Em Atos 2, 43 diz: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Creio também, irmãos, que o temor, ele não é produzido apenas pela manifestação do Espírito, não é produzido apenas pela palavra ou pelos sinais, porque tem gente que vê tudo isso e não teme. O temor também, irmãos, é uma manifestação de caráter. O temor é uma revelação de que alguém é justo. O ímpio, o bandido, ele sabe que vai ser preso pela polícia, mas ele faz. O justo não. O justo ele não faz, porque ele se submete às normas, às regras, às leis. Os fariseus viram a manifestação do Espírito Santo, não temeram. Disseram que Jesus tinha demônio. Disseram que o Espírito pelo qual Jesus expulsava era do demônio. Olha a falta de temor. Viram Jesus trazendo mensagens, pregações poderosas. Não temeram. Viram Jesus fazendo curas, libertações, profecias. Não temeram. Sabe por quê? Não temeram? Porque era uma questão de caráter. O verdadeiro temor só permanece numa alma justa e reverente ao que é correto. Segundo o escritor do livro de Eclesiastes, lá no capítulo 12, versículo 13, diz que o final de tudo, o propósito final da vida, sabe qual é? Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O temor do Senhor
está no seu coração? Você teme o Senhor? Domingo eu vou continuar sobre essa mensagem. Domingo eu vou te falar sobre a importância do temor. Que os irmãos assistam pela live de domingo no Facebook ou depois pelo YouTube. Mas não perca a segunda parte dessa mensagem. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Fiquemos em pé e estaremos fazendo a oração final e a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, te glorificamos porque a tua presença é real em nossas vidas. Senti a tua presença poderosa nesta ministração da palavra. O teu Espírito se moveu enquanto esta palavra foi ministrada. Faz da nossa igreja uma igreja onde todas as almas tenham temor. Fogos, não fobia, mas fogos, temor, pavor e reverência a teu nome. Seja engrandecido no nosso meio. Peço perdão pelos meus pecados. Te peço perdão pelos momentos que nos faltou temor, pelos momentos que nós transgredimos diante da tua face, e é pela graça de Jesus e a misericórdia do Senhor a razão de não sermos consumidos. Bendito seja o teu nome. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Vão em paz, que o Senhor acompanhe a todos. Amém.